ouvir a voz do Salvador. E esse porém é muito importante porque ele nega a situação anterior e diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós tivemos a oportunidade de visitar um museu, chamado Museu do Apartheid, lá em África do Sul, lá em Joanesburgo, e a gente ficou muito impactado por aquela situação do Apartheid, que foi aquela separação que os brancos ingleses que tinham ido para Joanesburgo no final do século XIX, atrás de ouro e atrás de muito mineral que tem lá até hoje, eles ficaram por ali, e depois da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, teve uma febre, uma gripe, aliás, teve uma gripe, a gripe espanhola, que matou 150 mil pessoas, e aí chegaram à brilhante conclusão de que aquele problema aconteceu entre eles por causa da mistura que houve entre negros e brancos. Então eles resolveram separar e botaram os negros num canto e ficaram para o outro, e na década de 50 eles fizeram uma lei separando de vez e tirando todas as condições dos negros, e aí que aparece a figura depois do Mandela, e ele é preso durante 27 anos, e durante 27 anos ele ficou preso, quebrando pedra num canto, e é uma história comprida, vocês conhecem razoavelmente bem. Há o filme Invictus aqui, que é um filme que vale a pena assistir, mas eu queria pontuar o fato de que eu fiquei muito, muito impactado quando a gente foi sair numa sala, e a gente já tinha visto muitas fotos e filmes e coisas daquele museu, e de repente nós vimos pendurados uma série de forcas, que eram para mostrar como que aquelas pessoas eram sacrificadas, como que elas eram mortas na desobediência civil delas, quando elas não aceitavam viver mais sob aquela condição. E depois nós entramos num lugar onde tinha umas celas de 1 metro por 2, e aquelas celas eram solitárias, que as pessoas ficavam 90 dias lá, depois de um período passou para 180, depois para 360, e algumas pessoas experimentaram 540 dias na solitária, com um cantinho talvez assim de uns 10 centímetros por 1 metro, em que entrava a luz do sol, e eles não podiam ter contato nem com outros presidiários. Tudo aquilo me marcou, mas eu fiquei muito triste quando fiquei pensando depois que boa parte daquelas pessoas brancas que dirigiam todo aquele processo eram cristãs, eram evangélicas inclusive, eram pessoas que iam aos templos nos domingos adorar o mesmo Deus e o mesmo Jesus que nós adoramos, eram pessoas que tinham a mesma experiência de fé que nós temos, eram pessoas que liam a mesma Bíblia que nós lemos, eram pessoas que faziam os mesmos cultos que nós fazemos, e elas faziam isso tranquilamente. Elas se acostumaram com essa convivência entre fé e desamor, entre fé e injustiça, entre fé e violência. Elas continuaram convivendo com essas duas coisas como se isso fosse possível, como se isso fosse compatível. E eu fiquei refletindo na história como é que isso já aconteceu muitas vezes com outras experiências, com outros grupos, com outras situações, e fiquei muito preocupado de pensar que pode estar acontecendo hoje alguma coisa na nossa história, que daqui a 50 anos ou daqui 100 anos as pessoas estarão nos livros de história, nas igrejas, dizendo assim: lá em 2011 os crentes lá de Porto Velho, eles conseguiam ficar lendo a Bíblia, fazendo culto e ao mesmo tempo fazendo isso.
e fiquei me questionando muito assim, o que podemos estar fazendo hoje que é incoerente com a nossa fé? O que podemos estar fazendo hoje que é incoerente com aquilo que a palavra de Deus nos diz? E aí a Bíblia vai apresentando para nós o fato de que nós já somos transformados. Nós não estamos mais na forma, nós já somos transformados para evidenciar aquele que nos transformou. Eu preciso trabalhar com esse conceito claro na minha mente. Eu sou cristão. Lá nós conhecemos um rapaz, aquela foto é possível? Nós conhecemos um rapaz lá no centro chamado Felipe. O Felipe é um garoto nós estamos chamando o centro aqui, essa palavra não está boa, né? Vamos chamar de projeto, porque o centro está, algumas pessoas falaram comigo hoje que não está boa essa palavra, lá no projeto, e nós conhecemos o Felipe é um garoto de perninha assim, né? Ele tem a perninha para dentro, e ele, inclusive ensinou a dança lá para a Kilma, depois a Kilma vai ensinar, no outro momento, estou esperando esse momento, né? Mas ela ensinou uma dança lá, e ele tem a perninha para dentro, ele foi criado por ali, dependeu do centro, e agora está terminando o que eles chamam lá de 12ª classe. Gente, é esse o Felipe? A outra foto, não é essa não. Ele está terminando o que nós chamamos, pode pagar, está terminando o que nós chamamos de 12ª, aliás, o que eles chamam de 12ª classe, que é o ensino médio, e ele quer fazer uma faculdade, o sonho dele é fazer a faculdade de Direito, mas lá em Chimoio não há a faculdade pública de Direito, só há agronomia, então possivelmente ele vai ter que fazer agronomia, ou ele teria de fazer agronomia. Mas nós conversamos e depois eu fui à faculdade onde, por um acaso, nós tivemos de ir lá, por um acaso não, né? Por uma direção do Senhor, nós tivemos de ir à faculdade, e aí ficamos sabendo que ele pode fazer a faculdade de Direito lá em Chimoio, trabalhando no curso, no centro, lá no projeto lá, e aí se ele ficar para fazer aquele curso, o curso todo durante o ano fica R$ 2.800, 1.400 no primeiro semestre, 1.400 no segundo semestre, mas se ele não tem esse dinheiro, então ele teria que ir para outra cidade, não vai ter condição de ir. O Felipe tem 6 irmãos, ele é órfão, e ele mora com a família dele, com a avó, a madrasta, com a madrasta dele, tem 6 irmãos, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que a gente será que a gente não poderia ajudar esse garoto, se nós nos juntássemos assim, e falarmos assim, a gente vai pagar essa faculdade dele, 10 pessoas que deem R$140, é isso mesmo, eu olhei para o pé dele, né? Se a gente pagar R$140 cada um, 10 pessoas, a gente paga o custo desse menino, R$140 no primeiro semestre, R$140 no segundo semestre, e aí decidimos falar com ele. Eu falei com ele, ele é uma pessoa muito querida, o Felipe é muito simpático, se comunica bem, fala português, né, como eles todos falam lá em Moçambique, e ele se comunica muito bem, e é um garoto assim que dá vontade de trazer para casa, o Felipe dá vontade de trazer para casa, e nós estamos muito animados com a possibilidade de ajudar, porque se o Felipe for para a faculdade, ele vai ser um estímulo a todas as crianças de lá, e tem outras crianças chegando ali com seus 16, 17 anos, e se ele conseguir, certamente vai abençoar muito, tanto porque ele vai ter uma formação, quanto porque vai estimular muito, e é um irmão nosso, ama o Brasil, né? O sonho deles é vir para o Brasil, todos eles sonham em vir ao Brasil, conhecer o Brasil, e gostam de usar coisas do Brasil. Ele recebeu uma Bíblia e ficou feliz da vida quando ele leu a história da criação, porque ele nunca teve uma Bíblia que tivesse o Velho Testamento, então ele estava encantado porque recebeu a Bíblia, e aí eu fiquei pensando nessa história do Felipe, e pensando naquilo que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz assim, vós porém sois raça eleita, vocês são um grupo especial já, vocês não são pessoas que se fizeram especiais porque o são, vocês são especiais porque Deus resolveu eleger vocês como raça eleita, aquilo que era uma coisa específica do povo judeu, agora foi estendida a todo aquele e a toda aquela que crê no Senhor Jesus como Senhor das suas vidas.
Vocês agora são nação santa. Vocês são um povo separado por Deus, consagrado por Deus, e quando Deus olha para vocês como uma nação santa. E vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tive a oportunidade de ir a um culto em Joanesburgo, numa igreja lá, e fiquei impressionado com aqueles irmãos, porque eles vivem um medo que Satanás está vindo, que Satanás está atacando, que Satanás está não sei o quê, e falaram tanto de Satanás, e eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo não entendeu ainda que eles já são propriedade exclusiva de Deus. Vocês já são propriedade exclusiva de Deus. Vocês são comprados pelo sangue de Jesus. Jesus já morreu na cruz por vocês. Ninguém mais tem poder sobre vocês, ninguém mais tem autoridade sobre vocês, ninguém mais consegue fazer qualquer coisa contra vocês, porque vocês já são propriedade de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, que vocês antes não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês já alcançaram misericórdia. Vocês agora já são propriedade exclusiva de Deus. Agora vocês podem sair daqui e não podem ter aquela coisa feia que faz com que a gente se sinta orgulhoso por nós mesmos, porque alcançamos alguma coisa, porque nós não alcançamos, nós fomos alcançados. Mas nós podemos ter o prazer, nós podemos ter a satisfação, nós podemos ter a alegria de dizer: eu sou o povo de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou aquilo que o profeta Zacarias chama de menina dos olhos de Deus. Estou sob o cuidado de Deus. Jesus Cristo já morreu na cruz e já me resgatou. Jesus Cristo já morreu na cruz e já me fez filho. Eu não preciso mais temer, e o pastor Cristiano leu aqui no começo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É bom isso. É uma satisfação muito grande aos nossos corações pensar isso. Nós podemos viver na convicção de que nós já fomos alcançados, transformados, eleitos, escolhidos, recebidos, apoiados. Agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A questão, porém, nós não fomos feitos assim para viver essa alegria apenas. Nós fomos feitos assim para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a grande questão que o texto vai apresentar aos nossos corações. Essa é a grande questão que fica patente aos nossos olhos quando olhamos para o texto, é que agora o Senhor transformou a vida do Jameson. Agora o Senhor transformou a tua vida. Agora o Senhor te fez filho dele, pela sua graça, para que eu e você possamos sair daqui, para sair proclamando as virtudes de Jesus. Aquele que nos chamou das trevas, da ignorância, do pecado, da escuridão que nos separava da consciência do amor de Deus, e fomos levados para a luz. Nós agora somos povo de propriedade exclusiva de Deus, fazemos parte do reino da luz, as coisas são claras na nossa mente, já nos foi revelado, o mistério outrora oculto agora é revelado ao meu coração, para que eu possa demonstrar na prática da vida as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, não é possível que nós sejamos um povo que fechamos os nossos olhos e colocamos a nossa mente no terceiro céu, adorando a Deus e nos arrepiando nos cultos de domingo à noite, e saímos daqui para fazer o contrário daquilo que o nosso Senhor faz. Não é possível que nós sejamos povo de propriedade exclusiva de Deus e resolvamos sair daqui para fazer o contrário daquilo que Jesus faria. O que Jesus faria diante de uma injustiça?
O que Jesus faria diante da fome? O que Jesus faria diante da solidão? O que Jesus faria diante da humilhação? O que Jesus faria? Quando nós chegamos lá eu estou tentando lembrar os nomes aqui, mas realmente a minha mente não ajuda nisso. Toeira. Quando nós chegamos lá em Toeira, a Toeira é um sítio, e o projeto Paz para as Nações arrumou uma daquelas terras lá, e montou uma casa ali, e ali tem uma pessoa que trabalha cuidando, e umas mulheres que trabalham cozinhando para aquelas pessoas ali, e ali foi feito um poço. Aquele poço tem uma importância muito grande, foi feito por uma missão americana. Eles têm um padrão já para aqueles poços lá. Ali foi feito aquele poço. Quando Jeová chegou, nós chegamos, o Jeová foi em direção ao poço e juntou um grupo de crianças enorme em volta dele, e aí estava vendo aquele poço. Nós fomos lá e experimentamos aquela bomba, experimentamos a água, e aquele lugar ele é perto de um rio muito famoso lá no Malawi e Moçambique, Zambeze, um rio maravilhoso. Nós passamos por uma ponte linda lá, aquele rio de água muito clara, e tem muito crocodilo e hipopótamo. Tá certo isso? Hipopótamo? Tá, fez uma confusão aqui. Crocodilo e hipopótamo. E ali as crianças, era comum muitas crianças serem mortas por causa dos crocodilos. E agora tem aquele poço, e a comunidade toda daquela região vai buscar água no poço. No período de seca, aquele poço não seca. Então aquele poço tem uma importância muito grande naquele lugar. Que cristãos foram fazê-lo, que cristãos foram construí-lo. O cristianismo resolveu um grande problema daquela região, porque alguém em algum lugar resolveu amar, porque alguém em algum lugar resolveu colocar dinheiro ali, porque alguém em algum lugar resolveu sair do seu país para ir lá construir. Porque esse pastor Ed, e aí eu vou abrir uma coisa com vocês aqui, nós fomos lá e muitas coisas nós não gostamos na forma que ele tem de conduzir, mas na hora que a gente para pensar como é que aquele homem foi parar naquele lugar, não dá para entender. Não dá para entender como é que aquele homem e aquela mulher foram parar naquele lugar. É muito distante, nós andamos não sei quantos quilômetros na terra, para poder chegar num lugar longe de tudo e longe de todos, e ali tem um grupo grande de crianças que está sendo alimentado pelo dinheiro de igrejas como a nossa, a Batista aqui das Nações, a Batista Filadélfia aqui em Porto Velho, outras igrejas que resolveram ajudar aquelas crianças. O que Jesus faria chegando lá e olhando aquelas crianças? O que Jesus quer que eu faça olhando aquelas crianças? O que Jesus quer que você faça? O que Jesus quer que nós coloquemos? O que Jesus faria? Esse tem sido o questionamento que tem incomodado profundamente o meu coração nesse tempo, o que Jesus faria? Eu tenho dito que nós comemos demais, irmãos, nós comemos demais. Se a gente resolvesse, eu brinquei até com alguém que eu estava falando, se nós resolvêssemos comer a metade do que nós comemos, nós sobreviveríamos muito bem. E aí a irmã brincou comigo assim, se a gente comesse um terço do que nós comemos, nós sobreviveríamos muito bem. Nós comemos demais, nós gastamos muito dinheiro com comida, nós temos sapato demais, nós temos roupa demais, nós temos tudo demais. Alguém estava dizendo ontem aqui, que aquele povo resolveu agradecer a Deus e louvar a Deus não tendo nada. Como é que pode alguém louvar a Deus sem ter nada? Nós temos demais. Uma criança de 7, 8 anos com os pés grossos, porque nunca experimentaram um sapato. Crianças que vão lá na frente louvar o mesmo Deus que eu e você louvamos, o mesmo Deus que eu e você adoramos. E algumas pessoas criaram uma teoria, não sei quando aí, que a gente precisa vestir a nossa melhor roupa no domingo à noite para ir para a igreja, porque é para Deus. Isso é conversa. Não tem lugar nenhum que diz que eu tenho que vestir a melhor roupa porque é para Deus. Deus não está preocupado com a minha roupa. Como é que eu posso ter e o meu irmão não ter?
Como é que eu posso comer e o meu irmão não comer? Como é que eu posso sobrar na minha mesa e faltar na mesa do meu irmão? Eu fui feito filho para proclamar a virtude daquele que me chamou. Eu fui feito filho para proclamar as ações daquele que agiu por mim. Você foi feito assim. Agora, irmãos, tem crianças lá na África passando muita necessidade, tem crianças lá no Nordeste passando muita necessidade, tem criança aqui no interior de Rondônia passando muita necessidade, tem crianças aqui em Porto Velho passando muita necessidade. Tem crianças precisando de apoio lá em Chimoio. Tem crianças precisando de apoio aqui no Aponian, no projeto que a gente desenvolve ali. Aliás, está faltando uma célula mais que se comprometa a ajudar no sábado lá. Vou pedir para as células que ainda não ajudam no sábado lá, quem sabe essa semana a gente pode conversar e no domingo você me procura para falar assim, talvez a minha célula pode ajudar e entrar na escala lá, para a gente ajudar o projeto aqui. Tem gente precisando aqui também. Mas às vezes tem gente precisando na minha casa. E talvez ele não esteja precisando de coisa material, mas ele está precisando ser compreendido, porque Jesus compreenderia. Ele está precisando ser perdoado, porque Jesus perdoaria. Ele está precisando ser apoiado, porque Jesus apoiaria. Ele está precisando ser atendido, porque Jesus atenderia. Porque eu fui chamado por Deus para demonstrar as virtudes de Jesus, e Jesus diz assim: vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Vocês vão demonstrar depois o que é ser cristão. Vocês vão colocar na prática o que é crer. É a vida de vocês que vai demonstrar isso. É a forma que vocês tratam uns aos outros que demonstram se são cristãos. É a forma que vocês têm de tratar aqueles que passam perto de você, que Jesus vai chamar de próximo, que vai demonstrar se você é cristão. Não é a nossa palavra, não é o tanto que nós falamos, é o tanto que nós fazemos, é o tanto que nós demonstramos, é o tanto que nós refletimos a glória do Senhor na nossa vida. Vocês agora já são um povo. Vocês antes não eram. Vocês agora são propriedade exclusiva de Deus. Ninguém tem poder sobre você mais. O Senhor é Senhor da tua vida. Você agora está resguardado de todos os males, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu resolvi, no dia que nós vimos o Felipe e nós conversamos lá, nós estávamos em 10 pessoas, e aí na hora o grupo já falou assim: não, vamos pagar o estudo dele, vamos pagar o estudo do Felipe. E aí eu pensei, puxa vida, mas a gente não pode querer a bênção só para nós. Eu falei, não, eu queria levar lá para a igreja, quem sabe 10 pessoas lá resolve dar 140, 20 pessoas resolve dar 70, e a gente paga o estudo do Felipe. E aí ontem nós conversamos e alguém falou assim, já 9, aí outro falou assim, não, 8, outro falou assim, 7, e aí quando nós saímos ali era só 5, só faltam 5. Se tiver mais gente, depois me procura a Kilma, aliás, procura a Kilma, tá? Tudo procura a Kilma. E aí assim, se você falar assim, eu quero participar da ajuda ao Felipe. Sabe para quê, irmãos? Para a gente poder marcar lá na África um menino que nós ajudamos na formação dele, porque nós queremos que o cristianismo impacte aquela nação. O sul de Moçambique está sendo tomado por muçulmanos. É estranho ver aquele monte de negrinhos com aquele cauzinho na cabeça, aquela roupa de muçulmano, adorando Maomé. Nós podemos impactar aquela nação, nós podemos impactar a nossa cidade, nós podemos impactar o lugar que vivemos, se a gente resolver impactar a nossa casa. Eu não posso transformar Moçambique, se na minha casa eu sou pessoa que guarda o ódio. Eu não posso transformar o Brasil, se na minha casa eu sou pessoa desamorosa, se na minha igreja eu sou fuxiqueiro, se na minha cidade eu sou indiferente ao outro.
se sou pessoa que fico julgando a vida das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque senão amanhã vai ter um movimento no Brasil que mata em nome da lei, e nós conseguiremos ficar calados. Já fizemos isso. No Brasil, já se matou em nome do Estado, e a igreja se calou, ficou quieta, covardemente quieta. Porque senão amanhã vão dizer que os políticos de 2011 lavavam dinheiro de corrupção, dando dinheiro para a marcha para Jesus, pagando cantores evangélicos que vêm adorar o Senhor Jesus e enche de gente na praça também adorando, sem nem querer saber de onde é que veio esse dinheiro. Porque senão amanhã nós vamos ser conhecidos como pessoas que destroem a natureza de uma terra que está se acabando aos poucos, e nós também não ligamos. Nós gostamos do culto, e a gente canta: se não for para te adorar, para que eu nasci? Qual é o desafio que você tem para demonstrar Jesus nessa semana? Não é a África, não vai começar na África, é lá no trabalho. Tem alguém lá no trabalho que está precisando conhecer Jesus, não pela palavra, pela tua vida. Não é lá na família que eu estou orando pela conversão de fulano e sento com fulano para falar mal da minha cunhada. Quando eu faço isso, eu sou como aquele cristão nazista que saía da igreja no domingo e ia fazer plantão no campo de concentração matando judeu. Se eu fizer isso, eu sou como aquele cristão que massacrava negro na África do Sul. Se eu fizer isso, eu sou como aquele cristão que mata no Iraque. Se eu fizer isso, eu não fui trazido do reino das trevas. Eu sou ainda parte das trevas. Onde é que você está desafiado a demonstrar Jesus nessa semana? Eu sei que você é capaz de pensar um pouquinho. Talvez eu esteja precisando demonstrar mais Jesus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha cidade, na África. Que bom que você é filho da luz. Que bom que as trevas não têm mais poder sobre você. Que bom que você é propriedade exclusiva de Deus. Agora, irmão, vá na paz e viva na luz. Porque o Francisco de Assis dizia assim: ama, e se ainda for preciso, prega. Porque se nós amarmos, nem pregar vai ser necessário, porque a nossa vida vai ser a pregação. Aquilo que aconteceu lá na África do Sul foi ignorância de muitos cristãos. Muitas coisas que acontecem aqui na cidade é fruto da nossa ignorância, no mínimo da nossa omissão. Você foi chamado, feito filho, transformado, para demonstrar aquele que te transformou. Que Deus te abençoe. Que você seja instrumento de transformação dessa cidade, porque você já foi transformado. Amém? Ora ao Senhor, fala com o Senhor. Pede para o Senhor, para que Ele te faça instrumento dEle, para que daqui a alguns anos as pessoas não estejam falando de você e de mim, como pessoas que adoravam, mas que não amavam. Fala com o Senhor, e ora por nós.
Pai, assim como um dia Neemias reconheceu que pecou e que seus pais pecaram, nós reconhecemos que muitos dos nossos irmãos do passado pecaram, porque foram coniventes, às vezes até participantes de ações que envergonharam o Evangelho. Assim como pessoas participaram de cruzadas, matando em nome de Deus, nós também muitas vezes matamos com a nossa indiferença, com o nosso desamor, e nos envergonhamos por isso, Pai. E como o profeta Daniel diz, a nós cabe o corar de vergonha. Deus, eu tenho vergonha das vezes que tenho negado o Cristo na prática da minha vida. Eu tenho vergonha quando vejo os meus irmãos negarem o Cristo na prática das suas vidas. E é assim, Pai, com esse sentimento de vergonha, que nós pedimos perdão ao Senhor. E é assim, com esse sentimento de vergonha, que nós pedimos misericórdia do Senhor. E é assim, com esse sentimento de vergonha, que nós somos, nesse instante, movidos pelo Teu Espírito Santo para pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a proclamar as virtudes de Jesus com a prática da nossa vida, Pai, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso país. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude também a impactar a vida da África, de Moçambique, do Malawi, onde o Senhor nos levou nesses dias. Assim como o Senhor se utilizou de tantos missionários americanos no passado para serem testemunhas do Senhor nos mais diferentes lugares do mundo, e o Senhor faz através das vidas deles até hoje. Assim como o Senhor se utilizou de pessoas materialmente bem-sucedidas lá nos Estados Unidos, para ajudarem nos estudos de pessoas aqui no Brasil, como eu conheci. Assim como tantos americanos foram indiferentes e até violentos em outros países, mas o Senhor se utilizou da igreja do Senhor naquele país para abençoar em muitos lugares. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a abrir a nossa mente e o nosso coração para sermos abençoadores, através de missões, de missionários, de ações, de estudos, para que nós marquemos os países mais pobres, os lugares mais pobres, as pessoas mais pobres. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer isso também aqui, das mais diferentes maneiras. Muito obrigado pela bênção de saber que somos transformados. Mas, Senhor, nós pedimos a Ti, ajuda-nos a sair daqui com um desejo sincero de demonstrar melhor Jesus através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, aquele que te transformou em filho, que o amor do Pai, que te acolhe todos os dias, que a ação poderosa do Espírito, que molda o teu coração e o teu caráter, seja com você, com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.